Um programa com grandes reportagens e maior profundidade na cobertura jornalística. Um programa mensal que tem como proposta repercutir os assuntos atuais norteados por um fio condutor. O jornalismo colocado em prática num programa acadêmico feito pelos alunos do 4º ano do curso de jornalismo da Unesp Bauru. Começa agora o Contexto TV. Renovar, inovar, evoluir. Verbos que vão dar o tom a essa edição. Viagens em lombo de mula em tempos de automóveis e estradas pavimentadas. O perfil de um ator em constante transformação. A diferença como fator de união. Quando a morte não é o fim. E os desafios e saídas de um jovem político. Uma série de administrações conturbadas transformou Bauru numa cidade difícil de se comandar, em especial para um dos prefeitos mais jovens já eleitos. Visual descolado, cabelo comprido, ar descontraído. Terno e gravata? Nem pensar. Esse é Rodrigo Agostinho, prefeito de Bauru. Um político jovem que, defendendo causas ambientais e políticas mais liberais, foi aos poucos conquistando seu espaço até se tornar um dos prefeitos mais jovens que Bauru já teve. No início da campanha eleitoral, em 2008, o quadro não parecia muito favorável a ele. Seu adversário direto era Caio Kolbe, um dos empresários mais conhecidos e bem-sucedidos de Bauru, de uma das famílias mais tradicionais da região. Já Agostinho era apenas um jovem político. Nas eleições de 2008, Agostinho representava uma opção inovadora, um candidato de apenas 30 anos que desejava governar uma cidade de mais de 350 mil habitantes. A juventude, entretanto, não significava falta de experiência. Agostinho sempre foi um jovem engajado. Aos 16 anos, foi um dos fundadores da ONG Instituto Ambiental Vidago. Aos 18, candidatou-se a vereador pelo PV. Mesmo sem ter sido eleito, surpreendeu, sendo o candidato mais votado do partido. 4 anos depois, candidatou-se novamente pelo PMDB e, dessa vez, foi eleito o vereador mais jovem da história da cidade, com apenas 21 anos. Na eleição seguinte, foi reeleito como o vereador mais votado na cidade até então. Uma bagagem de dar inveja a muitos veteranos da política. Talvez por isso, Agostinho tenha revertido o quadro de favoritismo de Kolbe e vencido as eleições no segundo turno com 54% dos votos. Surpresa para muitos, mas não para ele. Eu comecei muito novo, né? Então até é engraçado falar sobre isso, mas para mim não era algo tão inesperado. Eu simplesmente não sou uma pessoa jovem que quis ser prefeito, não. Eu construí uma história antes de estar aqui. E essa história eu pude mostrar durante a campanha eleitoral, pude divulgar, pude mostrar a minha forma de trabalhar, e eu acho que isso ajudou bastante, sim. Mas Agostinho tinha um desafio tanto pela frente: administrar uma cidade repleta de carências e necessidades, deixadas por diversas administrações polêmicas e conturbadas. Saúde, educação, obras. Por onde começar? A cidade de Bauru é uma cidade que cresceu sem planejamento, é uma cidade que tem uma demanda por infraestrutura muito grande. A cidade de Bauru tem hoje 330 bairros diferentes, e nesses bairros nós não temos saneamento básico, falta o tratamento do esgoto da cidade, nós não temos asfalto e iluminação. Nós temos outras duas grandes demandas na área social, que é a questão da saúde e a questão da educação. Na área da saúde, nós temos hoje uma deficiência no setor de saúde pública, que não é apenas em Bauru, tá? Em todo o país. Nós temos aí uma falta de médicos trabalhando no setor público. Hoje a prefeitura já tem 200 médicos e mesmo assim está mostrando insuficiente para atender toda a população. Então essa área da saúde para nós também é estratégica. E na área da educação, acabar com a falta de vagas nas creches da cidade. Mas o desafio é grande. Tentar resolver todos os problemas de Bauru em um mandato não é tarefa fácil e exige muita organização. Uma qualidade que, para alguns vereadores, Agostinho ainda precisa desenvolver. Na minha opinião, o prefeito deveria definir claramente, sobre o ponto de vista dos interesses da maioria da população, um conjunto de propostas e trabalhar para realizar isso. Principalmente numa cidade que tem problemas seríssimos, começar por problema de fluxo de caixa e receita. O prefeito tem atuado em várias frentes e isso tem levado a que ele cometa determinados erros que são erros primários no processo de administração e condução da cidade. Para a ROC, a tentativa de fazer tudo ao mesmo tempo não é a melhor solução e pode levar Agostinho a cometer alguns erros. Ele é muito jovem, ele é muito arrojado, ele gosta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas chega uma hora que nós temos que organizar, inclusive, a nossa eficiência.
Nós temos que, inclusive, organizar o nosso impulso, né? E trabalhar com método, estabelecendo metas, objetivos e cobrando resultados. Porque se você abre muitas frentes de batalha, o seu exército é pequeno, você corre risco de perder todas as batalhas, né? Enquanto isso, os aliados defendem a forma com que um prefeito tem administrado a cidade. Veja, eu tenho dito desde o início do ano que o grande diferencial do governo do Rodrigo é a mudança de atitude, né? Principalmente em comparação a outros governos e ao governo anterior. Ele demonstra uma atitude diferente justamente por ter esse ímpeto de querer fazer as coisas. Não há nenhuma atitude isolada, existe um planejamento organizado para que as coisas aconteçam. Então eu entendo, até por já ter acompanhado outros governos, que a diferença para esse governo é que as pessoas entenderam que há um planejamento para que as coisas aconteçam. Com ou sem críticas, uma coisa é consenso entre todos os que vivem em Bauru e conhecem os problemas da cidade. Rodrigo Agostinho ainda tem muito trabalho pela frente. E ainda nesta edição, diversidade e morte.